Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo. Hoje é a 47ª aula aqui do nosso curso de Cálculo 1 e o assunto de hoje é integrais impróprias, né? Esses tipos de integrais, eles acontecem basicamente em duas situações. A primeira situação é onde o nosso intervalo de integração não é um conjunto limitado, tá? E a segunda situação é o caso em que a função que nós estamos integrando possui uma descontinuidade ou num dos extremos do intervalo, né, de integração, ou em algum valor ali dentro do intervalo. Tá? Nesses dois casos, nós vamos ver que a integral é dada em termos de um limite, e quando esse limite existir, nós vamos dizer que a integral é convergente, e quando o limite não existir, nós vamos dizer que a integral é divergente. Vem comigo! Bom, pessoal, como eu já disse, né, nós temos basicamente dois tipos de integrais impróprias. E as integrais impróprias do tipo 1 são aquelas, né, onde o nosso intervalo de integração aqui não é um conjunto limitado, né? Então é um intervalo da forma a infinito menos infinito a b, ou ainda, né, menos infinito até infinito. Nesse caso, a nossa integral vai ser dada em termos de um limite. Vamos à definição. Se a integral de a até t de f de x dx existe para todo t maior ou igual que a, então a integral de a até infinito vai ser definida como sendo o limite, quando t vai para infinito, da integral de a até t de f de x dx, desde que o limite exista. Então, se esse limite aqui existir, nós vamos dizer que o valor desse limite é o valor da integral e vamos dizer que a integral converge. Tá? Se esse limite não existir, nós vamos dizer que a integral diverge. De modo semelhante, né, se a integral de t até b de f de x dx existe para todo t menor ou igual que b, então a integral de menos infinito até b de f de x dx vai ser definida, né, como sendo o limite, quando t vai para menos infinito, da integral de t até b de f de x dx. Novamente, né, se o limite existe, nós vamos dizer que essa integral existe e o seu valor é o valor do limite. Nesse caso, a integral seria convergente. Se o limite não existir, nós vamos dizer que a integral é divergente. Bom, terceiro caso, né? Dado um número real a qualquer, tá? Se eu sei que integral de a até infinito e integral de menos infinito até a existem, então nós vamos definir a integral de menos infinito até infinito como sendo, né, a integral de menos infinito até a mais a integral de a até infinito. Então, se separadamente cada uma dessas integrais, né, forem convergentes, né, o valor, né, da integral de menos infinito até infinito vai ser dado pela soma dos valores de cada uma dessas integrais, ok? Se pelo menos uma delas, né, for divergente, nós vamos dizer que a integral de menos infinito até infinito também será divergente. Vamos aos exemplos, né? Exemplo 1, determine os valores de p pertencente aos reais, tais que a integral de 1 até infinito de 1 sobre x elevado a p dx seja convergente. Então, estou querendo saber quais são os valores de p que eu vou colocar aqui, né, de tal maneira que essa integral, né, vai convergir. Nós vamos fazer primeiro o caso onde p é diferente de 1, e mais no final desse exemplo, nós vamos fazer o caso p igual a 1. Então, supondo p diferente de 1, a integral de 1 até infinito de 1 sobre x elevado a p dx vai ser o limite, quando t tende a infinito, da integral de 1 até t, né, de x elevado a menos p dx. Lembrando que x a menos p é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a p. Bom, integrando x elevado a menos p, isso aqui vai ser x elevado a menos p mais 1 sobre menos p mais 1. Veja que aqui o p é diferente de 1, então o denominador aqui não se anula, né? E isso aqui é avaliado de 1 até t, né? Avaliando aqui em t, nós vamos ter t elevado a menos p mais 1 sobre 1 menos p, né? Avaliando isso aqui em 1, nós vamos ter 1 elevado a menos p mais 1, que é 1, sobre 1 menos p. 1 sobre 1 menos p eu já coloquei em evidência, e aqui está, né, o numerador avaliado em t, subtraído do numerador avaliado em 1, ok? Veja, se o p então é maior que 1, não é? Como p menos 1 vai ser maior que 0,
t elevado a um número maior que zero, quando t vai para infinito, vai para infinito. 1 sobre esse cara aqui que está indo para infinito vai para zero. Então, esse limite vai para menos 1 sobre 1 menos p, ou ainda 1 sobre p menos 1. Portanto, se o p for maior que 1, essa integral aqui converge e o valor da integral será dado por 1 sobre p menos 1. Agora, por outro lado, se o p for menor que 1, né, aí p menos 1 é um valor negativo, eu vou ficar com 1 sobre t elevado a algo que é negativo, que é a mesma coisa que t elevado a um número positivo. E a gente sabe que isso vai para infinito, né? Portanto, nesse caso, a integral será divergente, né? Porque esse limite vai para o infinito. O último caso aí é o caso onde o p vale 1, né? Nesse caso, integral de 1 até infinito de 1 sobre x dx vai ser o limite, quando t tende a infinito, da integral de 1 até t de 1 sobre x dx, né? Integrando 1 sobre x, é ln do módulo de x, avaliado de 1 até t, que vai ser o ln do módulo de t menos o ln de 1, que é zero, né? E aqui, como limite, né, do ln do módulo de t quando t vai para infinito é infinito, a integral diverge. Conclusão a que nós chegamos. Então, se o p for menor ou igual que 1, a integral diverge. E se o p for maior que 1, a integral converge e o valor da integral vai ser exatamente 1 sobre p menos 1. Eu coloquei, inclusive, aqui, né, algumas figurinhas, né, para a gente entender o que está acontecendo. Então, aqui, ó, integral de 1 até infinito de 1 sobre x quadrado dx converge. Significa que à medida que eu vou andando aqui com o x e vou calculando essa área em azul, né, ela vai se aproximando cada vez mais de 1 sobre p menos 1, onde o p está valendo 2. Então, ela vai se aproximar de 1 sobre 2 menos 1, que é 1. Então, essa área aqui, né, à medida que eu vou calculando e fazendo o x cada vez maior aqui, né, ela vai se aproximando cada vez mais de 1, que é 1 sobre p menos 1, onde o p vale 2 nesse caso. Então, ela converge para 1, tá? Ok. Já nesse outro caso, onde aqui eu tenho 1 sobre x, né, e aí nesse caso o p está valendo 1, né, essa área aqui, à medida que eu vou aumentando o valor de x e calculando a área em azul, ela vai ficando cada vez maior, né? Então ela vai para infinito. Nesse caso, né, a minha integral, então, diverge. Segundo exemplo, calcule, se possível, integral de menos infinito a infinito de 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Então, por conveniência, eu vou tomar o a igual a zero, porque vai ficar mais fácil de eu avaliar aqui, né, a função tangente a menos 1, tá? Então, nós sabemos o seguinte, que integral de menos infinito a infinito, né, vai ser dada pela integral de menos infinito até zero, mais a integral de zero até infinito, desde que essas duas integrais sejam convergentes. Calculando a integral de zero até infinito, de 1 sobre 1 mais x quadrado dx, isso aqui vai ser o limite, né, quando t tende a infinito, da integral de 0 até t, de 1 sobre 1 mais x quadrado dx. A integral de 1 sobre 1 mais x quadrado é tangente a menos 1 de x, avaliado de 0 até t, que vai ser tangente a menos 1 de t menos tangente a menos 1 de 0, que é 0. Então, vai sobrar aqui só tangente a menos 1 de t. E nós sabemos que esse limite aqui vai para π sobre 2. Portanto, a integral de 0 até infinito de 1 sobre 1 mais x quadrado dx é π sobre 2. De modo inteiramente análogo, nós podemos calcular a integral de menos infinito até zero, né, e concluir que essa integral também vai para π sobre 2. Portanto, a integral de menos infinito até infinito, né, da nossa função aqui, que é 1 sobre 1 mais x quadrado, né, será uma integral convergente, e ela converge para π sobre 2 mais π sobre 2, que é π. Ok, vamos então agora para as integrais impróprias do tipo 2, né? Nesse caso, a nossa função, né, que nós estamos integrando, ela terá uma descontinuidade, ou em um dos extremos do intervalo de integração, ou ainda no valor c que está lá dentro do intervalo, tá? Então, veja, se f for contínua, né, no intervalo aqui fechado em A e aberto em B, e for descontínuo em B,
nós vamos definir a integral de a até b de f de x dx como sendo o limite, quando t tende a b pela esquerda, da integral de a até t de f de x dx. Tá? Já no caso em que f for contínua no intervalo aberto em a e fechado em b e descontínua em a, nós vamos definir a integral de a até b de f de x dx como sendo o limite, né, com t tendendo a a pela direita, da integral de t até b de f de x dx. E se f for descontínua, né, num valor c entre a e b, né, uma vez que a integral de a até c e a integral de c até b forem convergentes, nós vamos definir a integral de a até b como sendo a integral de a até c mais a integral de c até b. Né? Veja que essas integrais que aparecem aqui, né, são integrais, né, como aqui no caso i e no caso 2i da nossa definição. Então, uma vez que nós conseguirmos calcular, né, essas duas integrais e as duas forem convergentes, né, então a integral de a até b também será convergente e o seu valor será dado pelo valor da soma dessas duas integrais aqui. Vamos aos exemplos, né? Exemplo 1, calcule a integral de 2 até 5 de 1 sobre raiz de x menos 2 dx. Tá? Nesse caso, nós vemos, né, que a nossa função aqui que estamos integrando, ela tem um problema em 2, né, porque 2 anula aqui o denominador. Então, a integral aqui nesse caso vai ser dada como limite, quando t tende a 2 pela direita, da integral de t até 5, de 1 sobre raiz de x menos 2 dx. Né? Integrando essa função, nós chegamos aqui em 2 vezes a raiz de x menos 2, avaliado de t até 5. Né? Avaliando essa função em 5, nós ficaremos com 2 vezes a raiz de 3. Né? E aí nós temos que subtrair, né, dessa função aqui, avaliada em t, que vai dar o quê? 2 vezes a raiz de t menos 2. E agora nós fazemos o limite quando t tende a 2 pela direita. Né? Então, esse cara aqui vai para 0 e esse limite vai para 2 vezes a raiz de 3. Portanto, nesse caso, essa integral converge e converge, né, para 2 vezes a raiz de 3. No exemplo 2, né, nós queremos verificar, né, se a integral de 0 até π sobre 2 da secante de x dx converge ou diverge. Nesse caso, né, o nosso problema está aqui no π sobre 2, porque a secante, né, é 1 sobre o cosseno, e cosseno de π sobre 2 é 0. Então, a integral de 0 até π sobre 2 da secante de x dx vai ser dada pelo limite da integral de 0 até t da secante de x dx, quando t tende a π sobre 2 pela esquerda. Né? Então, como a integral da secante, né, nós já vimos que é ln do módulo da secante mais a tangente, né? Então, integrando aqui, nós teremos essa função de 0 até t. Né? E aqui, se você observar, né, tangente de 0 é 0, né? Secante de 0 é 1, não é? Então, aqui vai ficar 1 mais 0, que é 1, e ln de 1 é 0. Então, aqui, na verdade, olha, eu só vou sobrar com quem? Com ln do módulo da secante de t mais tangente de t. Por quê? Porque o ln do módulo da secante de 0 mais tangente de 0 é o ln de 1, que é 0. Tá? E esse limite aqui, quando t tende a π sobre 2 pela esquerda, né, vai para infinito. Por quê? Porque tanto a secante quanto a tangente, né, vão para infinito, portanto, né, o que está dentro aqui do módulo vai para infinito e o ln disso, consequentemente, irá para o infinito. Então, essa integral aqui diverge. Terceiro exemplo, né, calcule a integral de 0 até 3 de 1 sobre x menos 1 dx, né, se for possível. Ok? Então veja que nesse caso aqui dá uma vontade louca, né, da gente aplicar o teorema fundamental do cálculo e calcular tranquilamente essa integral. Mas veja que o teorema fundamental do cálculo só vale quando a função que está aqui dentro é uma função contínua no intervalo onde nós estamos integrando. Nesse caso, essa função tem uma descontinuidade no 1, e 1 pertence ao intervalo. Tá? Então eu tenho que desmembrar a minha integral, né? Integral de 0 até 3 vai ser integral de 0 até 1,
mais a integral de 1 até 3. E essa integral, né, vai ser convergente se cada uma das integrais correspondentes aqui forem convergentes, né? Calculando a integral de 0 até 1 de 1 sobre x menos 1 dx, isso aqui vai dar limite do ln do módulo de t menos 1, né, menos ln do módulo de 0 menos 1, quando t tende a 1 pela esquerda. Aqui é ln de 1 que é 0, e aqui quando t tende a 1, né, pela esquerda, né, isso aqui vai tender a 0 por valores positivos, então o ln desse cara vai tender a menos infinito. Portanto, essa integral aqui diverge. E se uma delas divergir, né, a integral correspondente também irá divergir, tá? Então, nós concluímos aí que a integral de 0 até 3, de 1 sobre x menos 1, diverge, porque uma das duas integrais que nós estávamos analisando, né, que foi essa primeira aqui, divergiu, ok? Bom, pessoal, então para essa aula era isso que eu tinha, né? Na plataforma eu coloquei um resultado adicional, que é o teorema da comparação, né, que é um resultado muito útil quando nós queremos saber, né, se uma integral converge ou diverge, sem necessariamente calcular aí os limites, né? Depois vocês podem dar uma olhada, mas aqui na aula eu não vou entrar em detalhes com vocês, tá ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima.